Boa noite a todos, irmãs e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos acalentar nessa noite gelada de hoje, né? O nosso tema de hoje, anjos da guarda, todos temos, é um tema que ele está totalmente presente na doutrina dos Espíritos e em outras religiões, com pequenas diferenças, mas todos nós, querendo ou não, já tivemos algum certo contato com este tema. Desde pequeno, como criança, somos direcionados a esse tema, né? Sempre falamos, o seu anjinho da guarda está te acompanhando quando criança. E a doutrina dos Espíritos, ela confirma essa situação do anjo da guarda, né? Apesar de nós chamarmos de espírito protetor. Então, na exposição de hoje, nós vamos bater um pouco sobre isso. Então, hoje funcionou isso aqui, né? Ótimo. Então, toda a exposição, é claro que não se encontra somente nessa parte do livro dos Espíritos, tá? Do capítulo 9, que tem da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, anjos, guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Durante toda a vasta biblioteca espírita, diversas obras e diversos romances vão tocar diretamente ou indiretamente sobre este tema, sobre o espírito protetor, né? Mas na exposição de hoje eu vou focar muito no livro dos Espíritos, tá joia? Tem várias questões nesse capítulo, eu auxilio que todos leiam, tá, pessoal? Porque uma coisa é um expositor falar, outra coisa é quando nós lemos, interpretamos aquilo e realmente absorvemos aqueles ensinamentos, né? Mas é claro que esperamos todos que toda exposição, toda palestra possa ajudar a nos conectar, mas eu recomendo que todos leiam. Muitas vezes nós, como espíritas, fugimos um pouco de Kardec, e fugimos mesmo. Alguns acham que é muito difícil, outros acham que requer muito conhecimento, e pelo contrário, nós vamos ver hoje que tudo que nós vamos trazer aqui está no livro dos Espíritos, em questões onde nós vamos juntos refletir um pouco sobre isso. E se acaso me permite, o tema é sobre o espírito protetor, mas vamos além, porque não tem como falar de espírito protetor sem falar da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e assim também como do nosso Mestre Jesus, né? Nós vamos ver que o espírito protetor está diretamente ligado ao nosso Mestre Jesus, quando ele mesmo disse que nós nunca estaríamos sós, que nunca nos deixaria. O espírito protetor é o reflexo dessas palavras também. Além disso, né? Jesus é muito maior do que isso, mas o espírito protetor certamente faz parte do que Jesus quis nos dizer, que estaria conosco até o fim dos tempos, e essa é uma verdade, tá joia? Então, o nosso tema, tá? Anjos da guarda. Vamos bater um pouco sobre os espíritos protetores, familiares ou simpáticos, porque apesar de estudarmos, às vezes gera algumas dúvidas, tá? Mas Kardec é bem objetivo em uma das questões que vai ter. Aqui está as questões do 489 a 521, mas nós vamos um pouco mais além, tá? Nós vamos até a 525, se eu não me engano, que a gente vai bater um pouco de como esses espíritos protetores, não só eles, como os espíritos simpáticos, muitas das vezes influenciam em nossas vidas, tá certo? Então, Kardec, numa dessas questões, ele faz a seguinte questão. Ele pergunta se os espíritos familiares, eles também ficam conosco. E a espiritualidade, ela nos traz as definições dessas classes de espíritos que muitas das vezes nos acompanham. Então, vocês podem ler aqui, fica à vontade, tá joia? Vamos começar com o espírito protetor. Anjo de guarda ou bom gênio, tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior ao protegido. Tá, pessoal? Então, é bem objetivo. Quem que é o nosso espírito protetor? É um espírito designado a nos acompanhar do nosso nascimento, e fica bem claro que não fala que é nosso desencarne. Vocês repararam que nessa definição não tem até o desencarne?
Fala somente que ele é designado na vida, na nossa vida. Mas a vida não acaba com a morte, né? Isso é apenas uma passagem, porque nós vamos ver que alguns espíritos protetores vão nos acompanhar, inclusive na vida espiritual. Então, por isso que é um detalhe importante que fala que é no começo da vida, mas não fala que até quando que vai este acompanhamento. E o detalhe que é um pouco óbvio, né, que o espírito que nos protege, obviamente, ele tem que ser mais evoluído do que aquele que está sendo protegido. Mas quanto mais evoluído? Porque muitas das vezes a gente fica nos questionando: nossa, quem que é meu espírito protetor? Será que é uma grande personalidade? Será que é um espírito muito evoluído? Sim, ele é mais evoluído do que nós, mas também não vamos nos iludir. São muitas questões, tá? Essa questão, inclusive, que eu estou comentando agora, ela está no Livro dos Espíritos, mas nós não vamos passar diretamente por aqui. Então, leiam. Mas uma das questões fala justamente sobre isso. Qual seria o sentido de Deus? Kardec faz uma questão que ele pergunta, né? Naquelas situações onde a humanidade ainda está começando a progredir em civilização, digamos na modernidade aos nossos olhos materiais, vai vir um espírito muito evoluído para cumprir as necessidades daquele ser encarnado? E a espiritualidade responde, né? Não se dá um professor de filosofia àquele que está aprendendo a ler, né? Filosofia é um assunto complexo, não seria lógico colocar um professor dessa categoria para ensinar alguém que está aprendendo a ler. Então, o espírito protetor é mais evoluído? Sim, ele é mais evoluído, mas ele também não diverge muito da nossa evolução espiritual. Então, não faz muito sentido nós pensarmos neste planeta de provas e expiações e espíritos imperfeitos que somos, que vamos ter também os melhores espíritos protetores, mas nós vamos ter aqueles que têm a capacidade de nos proteger e nos orientar conforme as nossas necessidades. E podem ter certeza que já é evolução suficiente para o nosso merecimento. Então, nessa mesma resposta, é batido sobre os espíritos familiares. Então, eles se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis para ajudá-las conforme seu poder, muitas das vezes limitado. São bons, mas às vezes poucos avançados, e mesmo um pouco levianos, ocupam-se voluntariamente dos detalhes da vida íntima e somente agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Quem que são esses espíritos familiares? Todo mundo aqui é espírito, né? Estamos encarnados, mas somos espíritos. E somos espíritos eternos. Quantas reencarnações nós já tivemos? Impossível de precisar, mas certamente foram muitas. E sendo muitas, vocês já pararam para pensar quantas mães nós tivemos? Quantos pais nós tivemos? Quantos irmãos nós tivemos? E quantos desses nós geramos um laço de amor, de fraternidade, que vai nos ligar uns aos outros por séculos, por milênios? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que neste exato momento pode ter um espírito muito querido que quer o nosso bem e está também nos auxiliando em nossa vida espiritual, em nossa trilha, em nossa jornada espiritual? Isso ocorre, mas às vezes nós não pensamos. Muitas das vezes, pelo nosso materialismo, no nosso dia a dia, nós acabamos esquecendo. Mas o nosso espírito protetor sempre vai coordenar o trabalho desse auxílio conosco. E mais uma vez eu volto a algumas obras auxiliares da doutrina dos espíritos. Quantas das vezes nós vemos alguns espíritos familiares que acompanham alguns personagens das histórias espíritas, que para auxiliar aqueles entes queridos encarnados, procuram esferas superiores maiores para auxiliar o encarnado. Então, o espírito familiar, que são muitas das vezes aqueles que nos acompanham, também tem grande importância na nossa proteção, na nossa vivência espiritual, no momento encarnado. E eles querem nos ver evoluir. E a gente vai ver um pouco mais à frente de como também funciona esse
essa influência e esse convívio, tanto do espírito protetor como dos familiares, certo? Em seguida tem os espíritos simpáticos. Esses, às vezes, não têm um envolvimento tão grande, sentimental conosco espiritualmente, mas devemos tomar muito cuidado, porque estes espíritos, eles vão sintonizar conosco justamente com a nossa sintonia. Um espírito simpático, esperamos que ele seja do bem, e ele vai ser do bem se nós formos do bem. Ele vai nos ligar pela sintonia. Só que em contrapartida vem o que a espiritualidade amiga nos traz com a resposta sobre o mau gênio. Muitas das vezes nós chamamos aqui na doutrina dos espíritos como espírito obsessor, ou como aqueles irmãozinhos menos felizes que acabam nos acompanhando, e também por sintonia. Então, este ponto de sintonia, de pensamentos, de sentimentos e de reforma íntima, que nós vamos também comentar na exposição de hoje, ele é muito importante, porque muitas das vezes nós vamos ver que Paulo mesmo dizia que nós vivemos sendo vigiados por uma multidão, não é isso que Paulo fala? Invisível. E que multidão que é essa? São os espíritos. Eu espero não estar apavorando ninguém, mas isso é uma verdade. Muitas das vezes que nós que já frequentamos mais tempo a casa, entendemos isso. Nós somos acompanhados por uma multidão invisível. E que multidão é essa? Pode ser positiva, muitas das vezes pode ser negativa. E o nosso espírito protetor está o tempo todo ao nosso lado. Ao tempo todo, às vezes não, infelizmente, porque às vezes a gente vai ver um pouco disso aqui. Mas cabe a nós nos sintonizarmos aqueles que nós queremos como companhia. E a gente vai bater um pouco sobre sintonia também. Então, na Revista Espírita, de fevereiro de 1861, na página 86, vai falar aqui que o espírito familiar, que até certo ponto confirma a teoria católica. Por que traz católica nessa revista espírita? Porque nessa época, ainda em 1861, a Igreja Católica era a religião vigente na época, de grande preponderância. Então, por isso que traz essa parte aqui, do anjo da guarda. Só que aí, Kardec na revista espírita fala, só que não é, entretanto, exatamente aquilo que nos apresenta o dogma católico. E afirma, Kardec afirma, é simplesmente um espírito de um mortal, que viveu como nós, mas que é muito mais adiantado que nós, e consequentemente nos é infinitamente superior em bondade e em inteligência, que realiza uma missão meritória para si, proveitosa para nós, desse modo, nos acompanhando neste mundo e no outro, até ser chamado a uma nova encarnação, ou até que nós mesmos, chegando a um certo grau de superioridade, sejamos chamados a realizar na outra vida a missão semelhante junto a um mortal menos evoluído do que nós. Então, o que Kardec está deixando bem claro aqui? É uma missão ser um espírito protetor. E como missão, é um dever muito grande. É um dever para aquele espírito. Mas é interessante que uma das questões, Kardec pergunta, mas e se o encarnado falhar, o espírito protetor tem responsabilidade? Sim ou não? Não. Teria se o espírito protetor tirasse férias e nos deixasse abandonado. Mas pelo contrário, quando encarnado falha, podem ter certeza, não foi por falta de trabalho do espírito protetor. E isso é dos grandes puxões de orelha, que numa próxima questão que a gente vai abordar aqui, vai falar justamente sobre isso, tá? Ele não leva a culpa, Léo, mas ele entristece muito. Muito, exatamente, nós vamos falar justamente disso. Gente, nós falamos um pouco sobre o espírito familiar, não falamos? Vocês já imaginaram a nossa mãe, vendo uma mãe em outra existência, que está ligado a nós, vendo nós cometermos alguns erros, algumas falhas? O espírito protetor, que não necessariamente tem
vínculo, às vezes sentimental, mas ele aceitou essa missão e ele nos quer muito bem. Ele fica extremamente triste quando nos vê caindo. E não é para assustar ninguém, mas uma das questões à frente, até São Luís e Santo Agostinho que dão essa resposta. Eles não adianta esconder nada, eles são os olhos de Deus. São os olhos de Deus, mas não é para nos recriminar, não é para nos julgar, né? Através da doutrina dos Espíritos, através da doutrina de Jesus, vamos dizer assim, nós aprendemos que quem é superior a nós não vai muitas vezes nos julgar e nos criticar, mas vai ficar tristes quando nós caímos, quando nós errarmos. E isso acontece com o Espírito Protetor, como a Raquel muito bem disse. Mas vamos seguir. E importante, vocês viram que nós podemos ser espíritos protetores em uma outra oportunidade? É claro que podemos. Não é essa a lei do progresso? O que alcança uma elevação espiritual, auxiliar aqueles que ainda estão no caminho, que estão na retaguarda? E que nobre missão é essa, né? É um grande dever. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso, tá? Continuando, tem Leon Denis, né? E só voltando um pouco no tema, vocês vão lembrar, Kardec é enfático, é um espírito, já foi um mortal um dia, mostrando mais uma vez essa lei do progresso, né? O nosso espírito protetor um dia também já foi protegido e está também progredindo, e falou bem claro que um dia ele também pode voltar a retornar, a encarnar. E quando ele reencarnar, ele vai ter um espírito protetor? Sim. Nós vamos ver, estudando o livro dos Espíritos aqui, vai ter essa questão, que em somente uma situação, um espírito não possui um espírito protetor. E nós vamos ver isso. Mas vamos ver o que Leon Denis fala aqui. Quando um desses espíritos adota um desses irmãos inferiores, não levem na conotação negativa quando falamos inferiores, tá, pessoal? Porque numa hierarquia é natural que quem está em cima é superior ao que está embaixo. Então é apenas uma conotação. Não significa que Jesus não ama os inferiores ou que nós. Não, é apenas uma descrição de o que está em cima do que está embaixo, certo? Então Leon Denis fala: um desses irmãos inferiores torna-se seu protetor, com que solicitude afetuosa, com dedicação afetuosa, né? Bem claro isso daqui, sustenta seus passos, com que alegria vê seus progressos, né? Com que amargura constata as quedas que não pôde prevenir, né? Eles fazem de tudo. Eles nos auxiliam o tempo todo. O tempo todo. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. Assim como a criança, saída do berço, tenta seus primeiros passos sob o olhar terno de sua mãe, assim o espírito assistido se ensaia nos combates da vida, sobre a égide invisível de seu guia espiritual, né? Muitas das vezes também pode-se utilizar esse termo de guia espiritual, que é a mesma coisa do que o espírito protetor, tá? Então, Leon Denis traz exatamente o que a Raquel disse aqui. Quando nós temos um dever, uma missão, como pai, muitos aqui são pais e são mães, quando vê o filho obtendo virtudes e coisas boas, não ficam felizes? Exato, o espírito protetor a mesma coisa. E também ficam tristes quando vê os nossos erros, quando vê que por negligência nossa, ou por muitas vezes resistência, ou por muitas vezes orgulho e egoísmo, nós preferimos tomar caminhos que se divergem dos que foram auxiliados, né? Num dos livros da série Filosofia Espírita, no volume 10, o Espírito Miramês, na questão 489, ele vai responder: cada encarnado tem ao seu lado, no sentido filosófico, né? De estar ao lado, apoiando, porque nós vamos ver que o Espírito Protetor ele não precisa de estar fisicamente ao nosso lado para nos auxiliar. Como eles nos auxiliam? Não é através do pensamento?
Se o espírito protetor estiver lá em Plutão, ele consegue nos auxiliar? Consegue, né? E é uma das respostas de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Então, mas é claro, apesar da distância física, nunca estão separados sentimentalmente no seu dever. Por isso que Miramês deixa bem claro, no lado filosófico, eles estão ao nosso lado o tempo todo. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Às vezes, né, como espíritas, e muitas das vezes queremos fazer o evangelho no lar, e muitas das vezes o espírita passa por isso, porque muitas vezes ele está num lar onde só ele é espírita e pretende fazer isso, né? Muitos aqui já passaram por isso, e falam, não vou fazer o evangelho no lar não, porque eu estou sozinho, né? Tenho certeza que isso já passou em alguma fase da vida do espírito por essa situação. Mas o que Jesus disse? Onde tiver uma ou duas pessoas, mais de duas pessoas reunidas em meu nome, ali ele estaria, né? Só que a gente pensa que pessoa é só física, né? Todos nós somos espíritos, uns estão encarnados, outros estão desencarnados. Então, meu amigo, minha amiga, se você está sozinha, em aspas, e pretende fazer o evangelho no lar, faça, porque nunca estamos sozinhos, não é verdade? Então, Miramês continua: um espírito de condições elevadas que o protege, orienta e assiste nas horas difíceis, de modo que a alma reconheça que Deus a ninguém desampara. Através dos filhos maiores, ampara os menores, estendendo oportunidades de trabalhos para todos os seres, em todas as escalas de evolução espiritual. Gente, Jesus, ele não disse que nós não teríamos problemas. Pelo contrário, ele falou que teríamos problemas. No mundo havereis aflições, mas não se afliges, pois eu venci o mundo, e assim como nós podemos vencer. Ele não está falando que vai tirar a cruz de nós, e o nosso espírito protetor também não vai tirar essa cruz, mas ele vai nos dar algo que não tem preço. É a força, é a coragem, é a vontade, e muitas das vezes dessa vez não é simbologia, muitas das vezes somente ele que nos ampara. Somente ele que nos ampara. Mas eu vou contar uma historinha aqui. Em uma determinada situação, a equipe espiritual estava acompanhando uma senhorinha que estava passando por muita dificuldade. E, se eu não me engano, não lembro se era André Luiz, mas imagina se fosse André Luiz. Não tem problema trocar os nomes quando o sentido é o mesmo, é só para nós entendermos. André Luiz falando com o mentor: vamos auxiliar ela, vamos ajudar ela. O mentor não. Aí o André Luiz: mas por que nós não vamos auxiliar ela? Aí o mentor respondeu: ela não pediu? Não é verdade? Quantas das vezes nós estamos em situações difíceis e não pedimos o auxílio daquele que tem o dever, a obrigação e, além disso, o amor para nos auxiliar, que é o nosso espírito protetor? Quantas das vezes nós esquecemos de orar e pedir forças e pedir o sustento? Não é vergonha para ninguém. Gente, quem foi o maior espírito que pisou nessa terra? Jesus. E o que ele mais fazia? Orava, rezava, pedia proteção, pedia bênçãos. E quem somos nós para não pedir? E vamos ser auxiliados? É claro que vamos ser auxiliados, mas muitas das vezes nós não entendemos o auxílio do nosso espírito protetor. A gente vai falar um pouquinho isso aqui à frente, tá? Então Kardec pergunta: qual que é a missão do espírito protetor? A espiritualidade responde: a missão do espírito protetor é de um pai. Mas, gente, mais uma vez, é só uma palavra, tá? Pode ser mãe, pode ser avô, tá, pessoal? É só pensar em quem te ama. Substitua aqui, beleza? Para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida.
mais uma vez, eles não vão fazer a prova por nós e não vão tirar a prova de nós. Porque muitas das vezes a gente fala assim, nossa, meu espírito protetor é muito ruim, ele tem que ser demitido dessa profissão, né? Porque eu estou com tanta dificuldade que não é possível. As provas é para nós mesmos. Uma das coisas que nós aprendemos aqui na doutrina dos Espíritos, que o caminho é largo, tem várias pessoas no mesmo caminho, como nós, espíritos semelhantes, mas ele é individual, ninguém vai andar por nós. Ninguém vai andar por nós. Vamos receber auxílio? Vamos receber auxílio, mas ninguém vai andar por nós. Se nós não andarmos, calçar os nossos sapatos, como diz Paulo, né, mesmo com os joelhos desconjuntados, nos pôr a caminhar, ninguém vai fazer essa caminhada. E ninguém está falando que vai ser fácil. Tá? Pode pegar qualquer palestrante espírita, ninguém, qualquer religião séria, ninguém que dá um conselho vai falar que as coisas são fáceis. Não são, são difíceis. A diferença é que quando nós pegamos para estudar, a gente entende que muitas das vezes essas dificuldades são consequências para nos aprimorar em algo que nós mesmos estamos necessitados. Como trabalha a coragem? Como adquirir coragem? Em situações onde a coragem é necessária. Onde trabalha a paciência? Em situações onde necessita de paciência. Onde se adquire humildade? Em situações onde a humildade é necessária. Onde se conquista a bondade? Em situações onde a bondade é necessária. O que seria do aluno sem a prova? Não é verdade? Não adianta nada estudar e não praticar. É muito fácil falar em bondade, quando chega o momento de praticar, nós não praticamos. É muito fácil falar em resiliência, quando a nossa casa é inundada, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e nós não confiamos em Deus. Foi um vídeo muito bonito que eu vi, a casa inundada, daquele homem em cima do telhado, perdeu tudo. Ele fala, a filha filmando, ele vira e fala, confia em Deus, minha filha, Deus sabe o que faz. Isso é colocar em prática aquilo que nós tentamos estudar e tentamos acreditar, não é verdade? Então as provas elas vão existir, mas temos o nosso Espírito protetor, e ele é representante de Jesus, que é representante de Deus. E como diz Paulo mais uma vez, se Deus é por mim, quem será contra mim? Meus irmãos, nós temos o maior de todos ao nosso lado, que é o próprio Deus, né? O Espírito protetor é reflexo de Deus, é o emissário de Deus, que está ao nosso lado o tempo todo, nos amparando e nos protegendo. Vamos seguir. Então, Kardec pergunta, chega um momento em que o Espírito não tem mais necessidade de um anjo da guarda? O que a espiritualidade responde? Sim, quando atingir um grau de poder, conduzir-se a si mesmo, como chega o momento para o estudante em que não tem mais necessidade do mestre, mas isso não sucederá para vós aqui na terra, né? A terra é provas e expiações, nós temos essa capacidade ainda? Se com o Espírito protetor a gente está caindo, imagina sem. Só que por que eu chamo a atenção do estudo do Livro dos Espíritos e das obras de Kardec? Pense em um problema na sua vida e abra o Livro dos Espíritos. Você às vezes não vai achar igual a gente faz na internet, né? Dá um Ctrl F e pesquisa a palavra exata. Às vezes não vai achar o termo exato do que nós procuramos, mas se você procurar nas entrelinhas, você vai achar a sua resposta que você procura. E isso em 1019 questões. Tenha certeza disso. Porque um dia falaram que Kardec era uma boia, né? Que se a gente tivesse, às vezes quando a gente já sabe nadar, pode largar a boia de lado. Se isso for verdade, eu prefiro nunca aprender a nadar. Eu vou precisar da boia sempre. Kardec, ele é o codificador das mensagens de Jesus. Não temos que venerar Kardec, saber o seu valor. Foi fundamental, um grande espírito. Mas as mensagens é de Jesus. Leia, estude. Se você não vê a verdade naquelas linhas,
Pare de ler, mas é um desafio a todos nós. Vamos ler. A verdade está ali. E nós vamos encontrar ela. E por que eu falo isso? Está escrito aqui falando, Jesus teve espírito protetor? Sim ou não? Jesus era o médium de Deus. Exato, mas ele tinha espírito protetor? Está aqui, ó. Não está escrito que Jesus tinha um espírito protetor, mas a resposta nos induz a saber que ele não tinha. Perceberam as entrelinhas, como nos faz raciocinar quando nós estudamos? Pegue o livro dos Espíritos, estude, realmente estude, não é ler, é estudar. Pegue uma questão e reflita, estude e pratique, né? Para nós incorporarmos isso. Mas vamos dar continuidade. Tá? O Espírito Protetor está constantemente com o protegido. Não existe alguma circunstância em que o abandonar o perca de vista. Existem situações, Kardec fala, o espírito não está o tempo todo ao lado, como a gente já viu, é um termo filosófico, mas está fisicamente, mas está o tempo todo nos observando. Mas vem a parte pesada do nosso estudo, tá? Que é a próxima questão. Muitas das vezes, o espírito protetor, ele vai nos deixar de lado. Não significa que ele não vai estar nos acompanhando. Isso está no livro dos Espíritos, pessoal. Questão número 498. Kardec pergunta: será por não poder lutar contra os espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Né? Nós não comentamos que existem espíritos que é determinado aqui mau gênio, que muitas das vezes querem o nosso mal. O nosso espírito protetor não faz nada? Será que não faz nada? E Kardec pergunta, a espiritualidade responde: não é porque não possa, o espírito protetor pode proteger. É a espiritualidade que estou falando aqui, tá? Mas porque não quer. Poxa, o trabalho do cara é me proteger, ele não quer me proteger, tem uma explicação para isso. Vamos ler. E não quer, porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor resistência. Lembra quando nós falamos em sintonia? Quando nós realmente aprender que o mal só tem força quando sintoniza com o nosso próprio mal, com o mal que está em nós, aí sim nós vamos conseguir evoluir mais rapidamente. O que Divaldo fala muito e muito bem, falamos ontem no nosso estudo. O que é o mal? É a ausência do bem. Quando nós pensamos em bem, nós não pensamos em luz. O que é a escuridão? A ausência de luz. E o frio? E o frio, a ausência de calor, né? Só que neste ponto nós temos condições de atrair aquilo que desejamos. Se queremos o bem, devemos estar bem. O nosso espírito protetor vai nos proteger, vai nos auxiliar, mas nada adianta se nós dermos brechas para o mal. Porque também eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Muito bem, né? Muito bem lembrado aqui pela Patrícia. Nós não somos livres? É a nossa maior virtude e o nosso pior castigo é ter o livre-arbítrio. É verdade. Qual que é a nossa melhor coisa que a gente ganhou? Livre-arbítrio. Qual foi a pior? O livre-arbítrio. Porque através dele nós fazemos coisas boas, mas muitas das vezes nós criamos as nossas próprias penas, onde vamos cumprir, e as nossas próprias provas, onde vamos cumprir. Mas o espírito protetor, ele nos abandona? Não, ele nos deixa de lado. E Kardec vai continuar. Pergunta: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências?
Imagina você falando o tempo todo, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E o encarnado faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Uma hora cansa, né? Não cansa? Cansa, né? Então o que a espiritualidade responde? Vai responder: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é o seu protegido a decisão de submeter. Olha isso aqui que a espiritualidade responde. O protegido, ele quer se submeter à influência negativa. Ele quer. Se ele quer o livre-arbítrio, então vai, meu filho, vai. Você quer? Você quer ir para o mau caminho? Você quer ficar envolvido com influências negativas? Então vai. Então vai. Mas cada um vai ter que sentar para um banquete de consequências. Isso não tem escape. Não temos escape. Espiritualidade continua. Mas não o abandona completamente. E sempre se faz ouvir. Mesmo longe, ele fala assim: meu filho, volta para cá. Volta para o bem. Né? Está aqui. Então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta, desde que este o chame de boa vontade. Tem que chamar. E chamar, às vezes, não é só em pensamento e em palavras, é em ações. Em ações. Né? Então, está aqui, ó. Todo mundo já viu essa figurinha um dia, né? Quando criança, é o diabinho e o anjinho, falando um em cada orelha. No Pica-Pau, né? No Tom e Jerry, né? Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Quem que nós estamos ouvindo? Vamos analisar a nossa vida e vamos nos perguntar: quem é aquele que eu estou ouvindo? Né? Será que estou decepcionando meu espírito protetor e meus espíritos familiares que nos acompanham? Né? Ou será que eu estou pelo menos resistindo? Porque nós temos ainda o mal em nós. Eu vou aproveitar um pouco de tempo e vou falar. Todo mundo já ouviu falar que Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto pelo diabo. Não ouviu? Não está na Bíblia? Mas eu faço uma pergunta: quem que escreveu a Bíblia? Não foram os apóstolos? Qual que era a religião dos apóstolos? Judeus. Não eram judeus? Eles não eram judeus? Iam nas sinagogas com Jesus. Sinagogas são os templos judaicos. Eles eram judeus. Porque quando nós falamos em diabo hoje em dia, já vem uma imagem mítica que nos foi trazida através de milênios, né? Um ser de chifre, um ser. Mas eu vos pergunto, vocês já pesquisaram o que é o diabo na religião judaica? Porque quando Mateus escreve que Jesus foi tentado pelo diabo, ele escreve isso, foi tentado pelo diabo. Mas vocês já pesquisaram o que é o diabo na cultura judaica? Porque a gente tem mania de querer ler e entender o que a gente sabe. Mas quem escreveu é que quis dizer o que estava querendo dizer. Então, quando ele escreve diabo, ele está falando não do diabo da nossa cabeça, mas do diabo da cultura judaica. Sabe o que é o diabo na cultura judaica? São as nossas más tendências. É o nosso instinto para o mal. E nós possuímos isso. Então, quando muitas das vezes nós somos atentados pelo diabinho, nós estamos sendo atentados, nós espíritos temos essa mania, né? Estou sendo atentado por um espírito obsessor. Tem um espírito obsessor aqui querendo me prejudicar. Pode ser? Pode ser. Mas grande maioria das vezes são as nossas próprias más inclinações gritando, não está falando não, gritando, para que nós acometêssemos e nos prejudicássemos. Quem que é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Durante a doutrina dos espíritos, a gente vive falando isso aqui: a maior vitória é contra quem? Contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações. Mas nós temos um grande ajudante, que é o Espírito Protetor. Só que estamos ouvindo ele? Ele está falando comigo, está falando com você, com todos nós o tempo todo. Meu filho, vai para o caminho do bem. Meu filho, vamos lá. Eu quero receber uma estrelinha de Jesus. Você não está me ajudando. O Espírito Protetor está o tempo todo assim, me ajuda. E nós muitas das vezes não estamos o ouvindo, né? Vamos passar aqui na
no mesmo volume 10, tá? Da Filosofia Espírita de Miramês, ele completa: os nossos passos são escolhidos por nós. Como eu falei, ninguém vai andar por nós, nós escolhemos os nossos passos. Por nós, né? Escolhidos por nós. Os espíritos que atraímos obedecem à justiça e nos acompanham por sintonia espiritual. Atraímos companhias espirituais de acordo com os nossos sentimentos. O anjo guardião nos tutela com todo o amor que nos pode dar, sem, contudo, nos forçar em quaisquer entendimentos. Ele somente expõe os conceitos elevados do Evangelho, argumentando no silêncio a filosofia de luz criada por Deus. O nosso bom anjo nos inspira nas leituras, nas conversações com companheiros do nosso nível e pelos pensamentos, nos intervalos das nossas ideias, surgem os pensamentos dos nossos benfeitores, dando-nos as mãos para a caminhada com Jesus. Eles estão ao nosso lado? Não, mas vai depender de nós, a caminhada é nossa, tá? E como nos aproximar do nosso espírito protetor? Em pensamento, em orações, em mudança de sintonia. Pessoal, quando eu estou numa rádio ruim, o que eu faço? Troco a sintonia. Se você não trocar a sintonia, o que você vai ficar ouvindo? A mesma rádio ruim. A nossa vida é a mesma coisa, não muda em nada, em nada. Einstein falava: loucura esperar resultados diferentes tomando as mesmas ações. A nossa vida é isso. A resposta é fácil, viu, gente? Eu sei que é difícil pôr em prática, mas se nós não colocarmos em prática, nada vai mudar. Poxa, se minha vida está ruim nesse sentido, o que eu tenho que fazer para mudar? Não é verdade? Não é assim que funciona? Pode parecer palavra de coach, né? Pode parecer palavra de autoajuda, mas não é. E se for, que seja. Se for para o nosso aprimoramento, que seja. Quer coach melhor do que Jesus? Quem que é o seu coach? Jesus. Você segue ele, poxa, eu estou devendo, né? Mas é um primeiro passo, não é verdade? Vamos agora, chegando no nosso encerramento, vamos passar de como esses espíritos podem nos influenciar. A gente sabe que eles nos influenciam por pensamento, não é verdade? Mas muitas das vezes nos influencia de maneira diferente, tá? É a partir da 522, se eu não me engano, essas questões que falam sobre o pressentimento e sobre a influência dos espíritos, tá certo, pessoal? Então, está na questão 522, fala sobre o pressentimento. O pressentimento pode ser um aviso de um espírito protetor ou a voz do instinto quando na hora de uma prova, né? Tenho certeza que todos já tiveram um determinado instinto, um pressentimento, seja ele positivo, seja ele negativo, não é verdade? Todos nós já tivemos, só que muitas das vezes nós não entendemos esse pressentimento e essa influência. Vamos seguir um pouco. A gente pensa que é da gente. Exato. Poxa, que ideia legal. Nossa. E geralmente é o contrário, tá? Quando a ideia é ruim, é nossa mesmo. Quando é boa, é da espiritualidade amiga. Mas nós também temos o nosso mérito, porque o bom espírito só consegue nos passar a boa ideia se nós estivermos sintonizados com ele. Então também não fica tão triste, não. Poxa, não tem uma ideia boa? Tem o seu mérito também, mas precisamos de estar sintonizados, tá? Gente, está dando para ler? Dá, né? Tá. Então, o pressentimento é sempre o aviso do espírito protetor, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. Repete o que estava falando na imagem anterior. Tá joia, pessoal? Vou passar aqui, senão não vamos chegar no ponto que eu queria chegar com vocês. Tá? Kardec pergunta, questão 523. Como os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos, né? Quando a gente tem realmente a dúvida do que eu tenho que fazer, a espiritualidade responde: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito.
Olha que legal que a espiritualidade está falando aqui. Está falando para invocar Jesus? Está falando para invocar Deus? Se você invoca, muito bem, já é um excelente ponto. Mas a espiritualidade está tentando mostrar para a gente que o Espírito protetor é o nosso responsável. E ele está amando de Deus, amando de Jesus ao nosso lado. E eles respondem exatamente isso. Ou ora a Deus, soberano Senhor de todas as coisas, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós, tá? Porque não é só o nosso Espírito protetor que vem espíritos que muitas das vezes a gente nem imaginaria que estariam ao nosso lado. Poxa, eu pequeno desse jeito posso receber a ajuda de Bezerra de Menezes, de Paulo, de Maria Santíssima? Não só pode, mas se você pedir com fé e realmente for merecedor, e muitas vezes até não merecendo tanto, recebemos. Gente, quanto mais elevado o Espírito, mais ele vai ajudar. Não é uma pessoa, não, é a humanidade. Eles estão aí querendo ajudar o tempo todo. É as bênçãos de Deus, é uma cachoeira infinita. Vai depender do que a gente vai levar para pegar água. Tem gente que leva só a mão, tem gente que leva um copo, tem gente que leva uma bacia, tem gente que leva uma caixa d'água, tem gente que leva uma piscina. Mas é mérito. Quer receber as bênçãos de Deus? Tem um recipiente apropriado. Quanto maior o seu recipiente, maior vai receber os méritos de Deus. Isso aqui não é... o Espiritismo não compra ninguém não, tá, gente? Não compra bondade não. Isso é lei da ação e reação. Tá? Evolução espiritual. Tá joia, pessoal? Então o Kardec continua. Questão 501. Por que a ocultação dos espíritos sobre a nossa existência e por que quando nos protege não fazem de modo ostensivo? Tem uma passagem, eu esqueci o livro hoje, mas é o livro Jesus no Lar, que fala justamente sobre isso. Que é um cara que o espírito do anjo da guarda dele fica o tempo todo fazendo as coisas para o cara, o tempo todo. Ele vai tropeçar, o espírito segura o pé do cara. Vai acontecer uma coisa ruim, ele faz. Vai fazer uma coisa, o espírito protetor está lá. Aí o dia que o espírito protetor fala assim, não, agora é com você. Aí acontece um pequeno deslize na vida do cara, o que o cara faz? Fica louco, fala, Deus, você me desamparou, né? Então Jesus nos traz aquela parábola que é o que nós estamos falando aqui. As provas nós devemos passar. O espírito protetor vai fazer de tudo que cabe a ele, influenciar, interferir no que ele pode interferir, porque ele também não interfere nas leis divinas e também não interfere no nosso livre-arbítrio. Então Kardec vai para a questão número 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Qual que é a resposta da espiritualidade, amigo? Uma pergunta interessante, né? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhes dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si os outros que o assistem no mal, né? O mal está ali, só esperando uma brechinha. Se nós dermos brechas, a gente vai permitir a entrada dele, né? Questão 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Já falamos sobre isso. Algumas vezes desempenham missão temporária. Mais frequentemente, porém, trata-se apenas de atração pela similitude de pensamentos e sentimentos, assim para o bem ou como para o mal, né? Pode ser uma missão, um espírito querer nos ajudar? Pode, mas muitas das vezes vai ser a nossa própria sintonia que vai atrair ele para nós. E a questão A: parece lícito inferir-se daí que os espíritos a que somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Kardec fala, né? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com eles simpatizem. Está a sintonia acima de tudo. Nós vamos sintonizar, vamos atrair aquilo que somos, aquilo que estamos sintonizados. Vamos para a questão 524, né? Os conselhos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Aqui eu acho que era a parte que todo mundo queria saber, né? Poxa, o espírito protetor pode fazer eu ganhar na Mega Sena? Né? Não
Não, mas a espiritualidade responde: tudo, não, tudo menos a Mega Sena, tudo em paz. Eles vão responder: eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Melhor possível também não inclui a vida material, gente? Inclui, mas a gente passa a entender que o bem possível é dentro das necessidades. Passou de necessidade, pode parecer fanatismo falar isso aqui na frente, mas com todo respeito, passou de necessidade, é um certo excesso, não é verdade? O que é necessário? Se alimentar bem, né? Se alimentar e ficar satisfeito. Se eu como além de ficar satisfeito, excesso, tá? Isso não é eu que estou falando não, viu, gente? Frequentemente, porém, tapais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais desgraçados pela nossa própria culpa. Porque muitas das vezes acontece algo ruim e nós culpamos os bons espíritos, culpamos o destino, mas não, nossa própria culpa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se houver escutado. Essa é uma das partes que eu mais gosto, porque nós não entendemos como Deus age na nossa vida, como a misericórdia de Deus age na nossa vida, e essa resposta aqui nos traz isso. Como Deus age em nossas vidas? É Deus que aparece e faz acontecer? É claro, é a vontade dele, tudo é a vontade dele, mas como isso acontece? São as pessoas à nossa volta, não somente as espirituais, mas as próprias pessoas físicas. O espírito protetor está lá, te auxiliando o tempo todo. Nós não ouvimos, o que ele faz? Faz que boas pessoas se aproximem de nós. Pense na sua vida, quantas pessoas às vezes apareceu do nada. Tinha tempo que eu não vi alguém, a pessoa apareceu. Em alguma determinada situação aconteceu uma determinada aproximação e me veio um consolo, me veio uma boa ideia. Pessoal, a espiritualidade amiga está trabalhando o tempo todo. Nós que não vemos, né? Tem um vídeo do comediante espírita, né, que ele finge que é o espírito protetor. Ele está lá com cartaz, com sinal, com seta. Nós que não vemos. Não é verdade? Então, chegando ao fim, fala sobre a influência dos espíritos. Eles podem influenciar na nossa vida, né? Muitas das vezes, algum atraso, né? Última historinha rápida daqui. Sabe como é que os espíritos bons nos auxiliam, nos influenciam na nossa vida? Fazendo a gente vomitar. Pode parecer estranho, né? Mas eu vou contar a história que Divaldo contou. Uma determinada moça muito bonita do interior foi querer tentar a sorte em uma cidade grande, né? Assim que ela senta no ônibus, já senta um rapaz bonito ao seu lado, né? Muito bonito. E começa a puxar assunto para cá, assunto para lá, e fala assim: ah, você é muito bonita, vamos lá fazer uma entrevista para modelo e tudo mais. Mas aquele homem estava mal intencionado com aquela mulher. O espírito protetor dela, sempre atento, falou: tenho que proteger a minha encarnada ali. Só que, olha que legal, ele não tinha condições físicas para auxiliá-la. O que ele faz? Procura um outro espírito, pede ajuda para um outro espírito. Vem uma cigana, com aquelas castanholas, né? Batendo no corredor do ônibus. Tec, 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 joga energias para aquela moça. Mas qual que era o sentido daquela energia? Aquela energia que aquela cigana jogou naquela moça fez ela se sentir mal. E ela vomitou naquele rapaz. O que o rapaz fez? Se afastou. E naquele momento, o espírito protetor dela ajudou ela a se livrar de um problema, causando outro problema. Conseguiram entender? Né? E muitas das vezes na nossa vida é assim. Às vezes nós queremos subir no topo da montanha, mas só Deus
sabe que se nós subirmos ao topo da montanha, vai ser um mal tão grande para a nossa vida, ou para a nossa existência espiritual, que Ele, por sua misericórdia, faz com que a gente quebre a perna no meio da subida. Pode parecer estranho, não é? A ação que os bons espíritos muitas das vezes trabalham, mas é assim que funciona. Aquele atraso naquela viagem, né? Que a pessoa, também não vamos jogar a nossa falta de responsabilidade não, viu gente? Não é todo atraso não, mas certamente, muitas das vezes, é a ação da espiritualidade amiga nos auxiliando, tá? Basta nós termos olhos para ver e ouvidos de ouvir, né? E para encerrar, desculpa o horário aí, estamos em cima, mas essa imagem de Jesus, o nosso espírito protetor representa Jesus, né? Está o tempo todo tentando nos livrar do afogamento causado por nós mesmos, pela nossa própria falta de fé, pela nossa própria falta de amor, pela nossa própria falta de humildade, né? E acabamos nos afogando nas nossas próprias consequências. Que Jesus possa abençoar todos nós, que possamos confiar mais no nosso Espírito protetor, que Ele é o reflexo de Jesus em nossa vida. Ele está ali ao nosso lado, nos auxiliando e nos protegendo. Todos tenhamos uma excelente semana. Vamos para a nossa prece e em seguida ao nosso passe. Amado Deus, nosso Pai de eterna bondade e misericórdia, Mestre irmão Jesus, nosso irmão maior, nosso Espírito mais evoluído, nosso modelo e guia, aos nossos espíritos protetores que com certeza estão conosco neste momento, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Mestre Jesus, a fim de reconhecer a sua misericórdia, a fim de reconhecer todo o esforço que o Senhor, Mestre Jesus, tem feito e sempre fará para que nós, como ovelhas perdidas, volte ao Senhor, que é o bom pastor. Agradecemos essas bênçãos e possamos ser merecedores dela, nos retificando, nos transformando para o bem, em direção ao nosso Pai. Nos abençoe hoje e sempre, assim seja.